Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também quero saudar os nossos irmãos internautas que nos assistem através da rede Semear com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial. Estamos hoje na lição de número 12, onde fala sobre a santificação aplicada na vida do crente. Vamos ler o tema comigo? Todos juntos? Glória a Deus. É um tema muito forte para o dia de hoje. Quero deixar uma palavra pastoral para a amada igreja. Quando fala de santificação, é algo que o povo de Deus tem banalizado, porque requer sacrifício, requer renúncia, requer entrega, e muitos não querem renunciar às coisas do mundo para se santificar na presença do Senhor. E quando nós não nos santificamos, certamente nós se tornamos presas fácil na mão do adversário. E é algo muito forte, porque a santificação está amparada na glória de Deus. Então, quem experimenta verdadeiramente o novo nascimento não se contenta em viver de maneira menos elevada do que preceitua o Santo Evangelho. Então, meus irmãos, nós somos chamados com propósito, fomos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. Fomos chamados para ser representantes de um reino glorioso, majestoso e amoroso. Então, não há como desejar nada inferior a isso. Então, o Espírito Santo é a fonte de santidade. Então, nós podemos dizer que o Senhor é o seu padrão. Então, todos nós, como servos de Deus, temos que desejar se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. Então, nós temos que ser parecido com o nosso Senhor Jesus para que nós possamos agradar a Ele. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir aqui. Texto áureo. Vamos ler comigo? Segue a paz. Glória a Deus. Olha que versículo maravilhoso. Segue a paz com todos e a santificação. Meus irmãos, sem paz nós podemos nos santificar? Não. Então, olha o que fala ali. Segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Verdade prática, vamos todos juntos, numa só voz. Santificação. Glória a Deus. Então, nós podemos ver ali que a santificação é uma especialidade do Espírito Santo. É Ele que nos santifica, é o Espírito Santo que nos santifica. Então, nós podemos ver que ela é instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva. Então, nós devemos buscar o nosso Senhor de forma progressiva, diária, contínua, para que nós possamos ter um crescimento espiritual diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe já foi lida em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23. Objetivos. Vamos lá? No 1, qual? Apresentar. 2. Três. Então, hoje nós vamos deter no terceiro objetivo, que é aplicar o exemplo da santificação na vida dos alunos. Vamos passar? Vamos estar lendo o terceiro tópico, a santificação aplicada na vida do crente, a comunidade de Jesus. Vamos ler todos comigo? As epístolas
o ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Então, aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles e, por isso, renunciam às práticas dos gentios. Meus irmãos, nós podemos ver aqui que as epístolas do Novo Testamento, o que elas visam? Elas visam fortalecer as igrejas e exortá-la e ensiná-la. Ensinar o quê? A uma vida santa diante de Deus e da sociedade. 1 Pedro, capítulo 1, 13 ao 16. Olha o que o nosso apóstolo Pedro fala. Olha, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que ele quer dizer com isso? Olha, sejam blindados do vosso entendimento, sejam sóbrios, vocês são pessoas sóbrios, vocês sabem o que vocês estão fazendo. E ele continua falando assim, olha, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na redenção de Jesus Cristo. Olha, vocês agora são filhos obedientes, e não conformeis com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Ele fala assim, olha, vocês são filhos obedientes, não conformam com a concupiscência da carne, porque agora vocês já não vivem na ignorância, vocês já têm entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então ele fala assim, olha, portanto está escrito, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós podemos ver que o apóstolo Pedro exorta o povo, alertando o povo para que o povo esteja atento na Escritura, na palavra sagrada. Então, nós podemos ver que quando nós lemos esse texto aqui, nós podemos ver que o apóstolo Pedro ali chamando a atenção do seu povo. Então, o texto 1 Pedro 1, 13 ao 16 não é diferente. E olha o que fala ali, o status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino sacerdotal e nação santa. Nós podemos ver que em Êxodo também, nós podemos ver ali que olha o que ele fala. Ao terceiro dia, Êxodo 19, a partir do versículo 1, fala assim, olha, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou de defronte do monte. O que fala? E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou Moisés, quando o povo estava de frente do monte Sinai. E o que ele fala para Moisés? Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Olha o que Deus estava falando. Olha, eu tirei eles lá do Egito como asas de águia e os levei eles perante a mim. Olha o que ele continua a falar. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade. Ó, meus irmãos, olha que forte, olha que lindo. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então estas são as palavras que falaras aos filhos de Israel. Olha o que Deus falou, olha, você é uma nação santa, você é um povo eleito, você faz parte do reino sacerdotal, vocês não foram escolhidos por acaso, eu chamei vocês com um propósito, mas para isso sede santos e ouve as palavras. E muitos, meus irmãos, não estão dando ouvido à palavra de Deus. O culto de ensino da palavra, muitas das vezes as igrejas estão vazias porque o povo não quer saber de ouvir a palavra. E o que o adversário faz é afastar o povo para ouvir a palavra. E afastar o povo da casa do Senhor. Mas aqui é uma igreja ensinada, é uma igreja que
preza pela palavra, que prega a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Êxodo 19, 6. Então é revigorado na igreja, 1 Pedro 2, 9. Seguindo, o ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela. Olha o que revela? O caráter de Cristo. Então, o ensino mostra que o estilo de vida de quem? Nosso, dos crentes, tem que revelar o caráter de Cristo. Então, aqueles irmãos que vieram do paganismo, do politeísmo ali, adorando os deuses pagãos, olha quem fala, são agora norteados, ou seja, são agora guiados pelo Espírito Santo. Para quê? Para viver neles e, por isso, renunciar às práticas dos gentios. Olha, vocês já não vivem daquela maneira mais. Vocês têm um Deus para adorar. Vocês são chamados para adorar um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus que não tem pecado. Então, nós podemos dizer que nessa primeira parte, nesse primeiro tópico aí, nós podemos dizer que o Novo Testamento exorta o povo, Pedro exortando o povo ali, e também ali no Velho Testamento também não foi diferente. Deus exortava o povo, a mão de Moisés, para que o povo obedeça a palavra do Senhor. Então vamos prosseguir. Segundo subtópico, uma vida santificada. Vamos ler comigo? Só até o azul, tá bem, meus irmãos? Somos santificados. Glória a Deus. Olha para você ver o que fala ali. Somos santificados pela palavra. Então isso é muito forte. Somos santificados pela palavra. Então a palavra nos santifica. João 17, 17, que fala assim, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu, olha Jesus falando com o povo, assim como tu me enviastes ao mundo, Jesus falando para o Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo. Olha para você ver que lindo. Jesus falando, olha, pelos discípulos eu me santifico a mim mesmo. Se nós não nos santificar nós mesmos, os pregadores do Evangelho, como nós vamos querer que a igreja se santifique? Não tem como. E por eles me santificar a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Se nós não nos santificar na palavra, na verdade, meu irmão, não tem como o povo de Deus ser santificado na verdade. E Deus fala assim, olha, e eu não rogo, João capítulo 17, 20, e eu não rogo somente por estes, Jesus Cristo falando, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha, os que vão vir, olha, a palavra que vai ser anunciada, eles vão crer em mim. Eu não rogo só por aqueles que estão dentro da casa de Deus, mas eu rogo por aqueles que estão fora. Mas santificai-vos na palavra, santificai-vos na verdade. Isso é muito forte, meus irmãos. E outra ali, e pelo sangue, Hebreus 9, 12, que fala assim, ó, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará
a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha o que Jesus estava falando para o seu povo. Olha, se o sangue de bode, de bezerros e de novilhos santificava o povo naquela altura, aí ele falou assim, quanto mais o meu, que foi derramado na cruz do Calvário, que foi derramado sem mácula, ó, quanto mais o meu sangue, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, Jesus Cristo falando, imaculado, sem mácula, sem defeito, ele falou, imaculado, purificará a vossa consciência. Olha o que a palavra fala, purificará a vossa consciência, o vosso entendimento das obras mortas, para servir o Deus vivo. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que é pela palavra, a vida santificada é pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. 1 Pedro 1:2, que fala assim, olha, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós podemos dizer que uma vida de santificação é dada pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Então, podemos confirmar que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. E é o efeito real da salvação, através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Então, meus irmãos, nós podemos dizer ali que o efeito real da salvação é através da própria vida de Cristo, permanente em nossas vidas e no caráter do crente. Então, isso está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexerico. Olha o que fala ali, isso é muito forte, meus irmãos. O crente, isso aqui é uma palavra para o crente, para o povo de Deus, olha, isto está muito longe de violência doméstica. Já viu pessoas conhecedoras da palavra, chega em casa, está violentando a mulher com palavras, agressões, com mentiras, com palavrões, com intrigas, com mexericos, dentro da igreja. O que me chamou muita atenção foi essa pregação do pastor Robson no domingo, pela manhã. Ó, meus irmãos, são poucos pastores que têm coragem de pregar uma palavra dessa, porque tem muitos que têm medo de perder as ovelhas. E o que o pastor quer com as suas ovelhas? É que nós vamos viver na eternidade com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Porque certamente é o pastor que vai ser cobrado naquele dia. É a palavra, é a própria palavra que vai ser julgar. E vai se julgar se nós não demos ouvido. Tem pastores, meu irmão, tem liderança que tem medo de disciplinar pessoas que estão em pecado. E o que o inimigo está querendo nos dias de hoje, pastor João Paulo? É que o povo permaneça dentro da igreja em pecado. O adversário quer isso. Por quê? Porque se o povo permanecer em pecado dentro da igreja de Deus, a manifestação do Espírito Santo não vai ser real em nosso meio. Vidas não vão ser transformadas. Porque a glória e o poder de Deus não vai descer no meio do seu povo. O Espírito Santo vai afastar. E tem muitas igrejas assim, tem muitas igrejas vivendo dessa maneira. É uma palavra muito forte, mas tem que ser pregada, meus irmãos. Tem que ser pregada. Tem que ser ensinada. Olha, palavrões, mentiras, coisas lá do mundo, tem que renunciar a essas coisas. Nós temos que renunciar. O pastor falando sobre o casamento duradouro. Nós somos pessoas boas, Levitariana, pastor João Paulo, Lázaro, nós somos pessoas boas, mas nós temos defeito. E se nós não renunciar aos nossos defeitos por amor da nossa esposa, e nossas esposas, né, não renunciar os seus defeitos por amor do esposo, certamente não vai ter um casamento duradouro. Então nós temos que abrir mão disso aí, nós temos que abrir mão. As mentiras continuam, não pode continuar, meus irmãos. As intrigas continuam, o mexerico, o fuxico continua, não pode continuar. Tem que haver mudança. O povo de Deus é um povo santo, é um povo diferenciado. Palavrões não pode continuar na boca do crente.
Nós temos que ser uma pessoa diferente. Então, uma vida de santidade é cheia de quê? Do Espírito. E com isso mantém distância dessas coisas. Então, nós temos que manter distância dessas coisas. Que coisas são essas? Palavrões, mentiras, intrigas, mexerias. Nós temos que manter distância dessas coisas. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou para você ver. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, e tem muitos vivendo assim, está dentro da igreja, mas não tem o Espírito de Cristo. E a Bíblia, e a própria palavra fala, olha, esse tal não é dele. Então Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Então, meu irmão, Deus é exigente em sua santidade. E se nós não obedecer à exigência de Deus, como nós vamos ser parecidos com Ele? Não tem como. Então, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É forte demais, meu irmão, essa palavra. E nós temos que dar muita atenção a este ensinamento. Porque tem muitos que não têm prezado pela santificação. Muitos não têm prezado, não têm dado ouvido uma vida de santidade diante de Deus. Vamos para o terceiro tópico. Eu fiz um resumo ali sobre a ética, a santificação aplicada ao crente. Terceiro subtópico. O que é ética? Vamos ler comigo? É o conjunto. Glória a Deus. Olha para você ver. É o conjunto de valores morais, total e unicamente baseado aonde? Nas Escrituras Sagradas. Pelo qual o homem deve regular sua conduta neste mundo, diante de quem? Deus, do próximo e de nós mesmos. Então, esse foi um resumo que eu trouxe que eu achei muito interessante para trazer para a amada igreja. Então, nós devemos basear a nossa conduta diante de Deus, do próximo e de nós mesmos. Vamos prosseguir? O que é ética? Ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, que significa hábito e costumes, que aparece somente uma vez no Novo Testamento no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. E não pode, meus irmãos. As más conversações vão estragar o teu caráter, a tua ética diante de Deus. Porque nós somos muito observados aí fora. Nós temos que mudar os nossos costumes para que nós não podemos ser envergonhados diante daqueles que estão lá fora. E tem muitos crentes que estão dentro da igreja que estão sendo envergonhados pelo próprio inimigo, meus irmãos. Pelas más conversações. E nós não podemos viver dessa maneira. 1 Coríntios 15, 33. Mas eu deixei algo aqui, alguns versículos que falam sobre a ética cristã, muito interessante, que fala aqui em Salmo 37, 23, que fala assim, olha, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Olha o que o Senhor faz. Ele firma os nossos passos. Ele não deixa nós cambalear de um lado para o outro. Mas para isso a conduta, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, lá fora, agrada a Ele. Então o nosso Deus, Ele agrada. Ele firma os passos daquele que é fiel.
diante da palavra. Então, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Olha para os jovens. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Salmo 119, 9. Ele mesmo responde por si mesmo: vivendo de acordo com a tua palavra. Como os jovens têm vivido aí fora? Como têm vivido aí fora? Como têm se comportado lá fora? Nas escolas onde você estuda, como está sendo lá? Vocês estão dando um bom exemplo? Você, como servo de Deus, que está em cima do altar adorando, como vocês estão se comportando lá fora? Jovens que estão na escola, dentro das suas próprias casas, com seus pais, como vocês estão comportando? Olha, Salmo 1:1 que fala assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ó Deus falando, como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores. Meus irmãos, nós como servos de Deus, nós não devemos imitar as condutas dos pecadores. Nós somos diferentes. E nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Olha o que o salmista fala no Salmo 139, 23 e 24. Olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. O salmista falando para Deus, para o nosso Senhor. Olha, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista falando, olha, me sonda por dentro. Olha-me por dentro, olha no que eu estou falhando, Senhor. E muda minha maneira de ser, minha maneira de viver, minha maneira de comportar. Sonda-me por dentro. Que nós temos que fazer uma análise de nós por dentro, meus irmãos, para que nós possamos refletir aquilo que nós somos dentro da casa do Senhor. Às vezes, nós não podemos comportar de maneira na casa do Senhor e lá fora comportar de maneira diferente. Nós temos que ser espelho. Nós somos sal dessa terra. Nós somos a luz do mundo. Salmo 15 fala assim, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Olha para você ver. Lançando calúnia, meu irmão. Crente não pode lançar calúnia. Temos que praticar o que é justo, que de coração fala a verdade. Nós temos que ser verdadeiros. E não usa a língua para difamar. Nós, como servos de Deus, não podemos estar difamando o nosso irmão, o nosso próximo. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha o que o Senhor fala. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. O inimigo às vezes está lançando coisas na mente de pessoas. Tem pessoas com a mente muito afetada, meus irmãos. E o nosso Senhor fala assim, olha, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então Deus sabe o que nós pensamos. Deus sabe o que nós pensamos, meus irmãos, não tem como. Às vezes nós podemos esconder diante dos homens, mas diante de Deus nós não temos como esconder os nossos pensamentos. E o inimigo, olha, tem 24 horas, está lançando flecha na mente das pessoas, cauterizando a mente das pessoas. Olha o que Jeremias fala aqui, 17:9. Mas se vocês realmente corrigem a sua conduta e as suas ações,
E se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Então, meus irmãos, a conduta é muito importante na vida do crente, a maneira de ser, a maneira de comportar, a maneira de falar com as pessoas. Nós temos que estar muito atentos a essas coisas. Olha o que fala ali, olha. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Então, nós, como servos de Deus, nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por que nós vamos praticar aquilo que é errado? Já que nós sabemos aquilo que é certo nas Escrituras Sagradas. Nós não devemos praticar aquilo que é errado, porque nós já temos entendimento da palavra do Senhor. Então, trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Então, o fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Olha para você ver ali, olha. Tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso aí agrada a Deus e às pessoas. E por meio de nossa conduta, ateus incrédulos glorificam a Deus. Olha para você ver. Por meio da nossa conduta, ateus incrédulos glorificam a Deus. Sabe quem que fala aquilo ali? Se nós comportar mal lá fora, os incrédulos glorificam a Deus. Então é isso que você aprende na casa do Senhor? É isso que você está aprendendo lá? Os incrédulos glorificam a Deus. Se nós não viver de acordo com a palavra de Deus. Então nós devemos ter atenção à ética cristã, essa conduta, a maneira de viver dentro e fora da casa do Senhor. Que nós possamos dar ouvido a essa palavra e nos aplicar no nosso dia a dia. Que nós temos erros, nós temos falhas. E quem é que muda isso? É o Senhor Espírito Santo. É o Senhor Espírito Santo que nos muda, que nos transforma. E nós temos que, por isso que tem que ser contínua a busca pelo Senhor Espírito Santo. Tem que ser contínua a entrega, a renúncia. E muitos não têm renunciado. E estão vivendo da mesma maneira. E nós, como servos de Deus, nós temos que dar atenção à palavra do Senhor. Tem que dar ouvido à palavra do Senhor. Isso é muito forte, meus irmãos. E fica essa palavra para os vossos corações. Vamos prosseguir? Sinopse 3, vamos ler comigo? O Espírito olha quem é a fonte de santidade. O Espírito Santo é a fonte de santidade. Ela é a nossa fonte. Então, quer buscar por santidade? Busca pelo Espírito Santo, entrega. Se renuncia às coisas do mundo. Tira tempo para Deus, com Deus. Tira tempo em que? Em oração, em jejum. Leia a palavra de Deus continuamente. Nós estamos lendo 2 Crônicas. Será que nós estamos acompanhando a palavra de Deus? Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias? Nós temos que dar ouvido, meus irmãos. E a palavra nos santifica, a palavra nos transforma. E por isso nós temos que estar atentos a essas coisas. O Espírito Santo é a fonte de santidade segundo o padrão de Jesus Cristo. Vamos para o final? Conclusão. A santificação é a capacidade de viver aqui na terra de modo que enalteça ao nosso Deus. Quem experimenta verdadeiramente o novo nascimento não se contenta em viver de maneira menos elevada do que preceitua o Santo Evangelho. Então, fomos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. Representamos um reino glorioso, majestoso e amoroso. Então, não há como desejar nada inferior a isso. Então, o Espírito Santo é a fonte de santidade. Então, guarda essa palavra em vosso coração, porque eu creio que quando nós guardamos essa palavra, certamente nós vamos agradar o nosso Senhor Jesus. Amém?
Vamos. Próxima aula, lição, não é 7, 13, desculpa lá. Atualidade dos dons espirituais. Vamos ler comigo? A atualidade, sábado às 18 horas, tá bem? Estaremos aqui de volta no sábado às 18 horas para aprender mais da palavra de Deus.